Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o Ômnibus do Quarteto Fantástico pelo John Byrne, né? Bom, é até pesado segurar isso aqui. Na verdade, eu vou comentar em parte esse quadrinho. Deixa eu explicar. Minha intenção aqui não é fazer um unboxing ou mostrar a edição física, assim, as características da edição. A edição tá muito bonita, assim, tá muito bonita. Tem essa sobrecapa aqui, deixa eu levantar para vocês verem, né? Isso aqui é uma... não sei se o nome de ser sobrecapa, né? Mas é um papel que recobre a capa e aí ela fica assim, tá bem bonita, até onde eu pude ver, tá bem cuidada. Mas há vários vídeos aí pelo YouTube com isso, né, com a edição sendo mostrada, com essa parte física, assim. O que eu quero fazer aqui é comentar as histórias, assim. Por isso que eu pensei em dividir o vídeo, assim. Por quê, né? Porque eu vou passar um tempo lendo isso aqui. São 1000 e tantas páginas, pessoal. Deixa eu só conferir aqui a quantidade exata. 1082 páginas. É coisa pra caramba. Ou seja, não é um negócio que eu vou ler do dia pra noite. Mas a questão não é só isso, né? Assim, se eu fizesse um vídeo só comentando as histórias desse ônibus, com certeza eu falaria delas muito, mas muito por alto. Por quê, né? São 47 edições presentes aqui. Isso é, assim, praticamente equivale a 4 anos de uma revista mensal norte-americana, né? E há momentos bem distintos nesse ônibus, né? Assim, a gente vai falar da fase do John Byrne, mas há recortes aqui, né? E nesse vídeo eu pretendo comentar o primeiro desses momentos. Deixa eu só dar um aviso. Um vizinho meu, que eu não identifiquei qual é ainda, resolveu criar uma banda, então talvez vocês escutem no fundo aí uma música sendo tocada. Não repara não, né? Mas vamos lá, né? Como eu falei, né, vou comentar o primeiro momento do que a gente chama aí de fase Byrne, né? Bom, todas as edições aqui estão ligadas ao John Byrne, mas nem todas elas fazem parte daquilo que a gente chama de fase Byrne em estrito senso, né? Em lato senso a gente fala, o quarteto do Byrne, e aí tá metade do que é o quarteto do Byrne tá aqui. Mas quando a gente fala da fase do Byrne no quarteto, a referência é Fantastic Four número 232, que é quando o Byrne assume tanto o roteiro quanto os desenhos. Ele vira roteirista e desenhista da série. Bom, essa fase que ele assume em Fantastic Four, Quarteto Fantástico 232, vai até Fantastic Four 295. Nesse ônibus aqui, nós temos da 232 a 260. No volume 2 nós vamos ter o restante. Mas há outras histórias do Byrne com o quarteto, além dessas que estão entre Fantastic Four 232 até 295, né? Histórias, inclusive, que são anteriores a essa. Histórias que ele não está no roteiro, por exemplo, que ele está só nos desenhos. E, bom, essas histórias foram compiladas nesse ônibus também. Vamos começar falando da primeira que está aqui, que foi a primeira vez que o Byrne desenha algo relacionado ao quarteto, que é essa história aqui. Minha gente, esse vídeo vai ser meio difícil ficar mostrando as imagens com precisão, porque isso aqui é grandão, então é difícil ficar mobilizando. Deixa eu mostrar. Essa primeira história, ela sai em Marvel Team Up, número 61 e 62. No número 61, nós vemos assim, uma parceria do Homem-Aranha com o Tocha Humana, enfrentando o Super Skrull. Essa Marvel Team Up, ela tinha essa proposta, né? Sempre parcerias do Homem-Aranha com algum personagem. A história, ela conclui na edição seguinte, Marvel Team Up número 62, na qual nós vemos uma parceria com a Capitã Marvel, hoje Capitã Marvel, né? Na época Miss Marvel, assim. Essa história, ela tem roteiro do Chris Claremont, ou seja, assim, o Byrne não tá desenhando, não tá roteirizando isso aqui, ele só desenha, né? Bom, a outra história, aí nós vemos a primeira vez que o Byrne roteiriza uma história do quarteto, só que essa aqui é Marvel 2-in-1, número 50. Se a Marvel Team Up nós vemos parcerias do Homem-Aranha com outros heróis, aqui nós vemos parcerias do Coisa com outros heróis. E parcerias, ou confronto. E qual é a parceria que nós temos nessa Marvel 2-in-1
Two in One número 50. É o Coisa com Coisa, né? O que nós temos aqui? É uma história de roteiro criativo, embora simples, né? A gente sabe todo o drama do Coisa de ser um monstro, assim, com o corpo dele, e a luta que o Richard teve durante anos para conseguir uma cura. Bom, nessa história o Richard conseguiu uma cura, mas é uma cura que ela só funcionaria no passado, né? O corpo do Coisa mudou, então essa cura não se aplica mais. Então qual a ideia que o Coisa tem? Pegar a plataforma do tempo do Dr. Destino, voltar ao passado para curá-lo no passado, né? E aí, bom, a história se desenvolve. É claro que Coisa enfrenta Coisa, né? Bom, essa aqui trabalha um dos dramas assim centrais dessa estrutura do Quarteto Fantástico, né? Inclusive tem assim uma ideia legal com a Máquina do Tempo, essa ideia de que o passado não pode ser transformado, e não sei se é a primeira vez, mas é mostrado, provavelmente não é a primeira, né? Mas aqui é mostrada essa ideia que tem na Marvel, né? De que ao mudar o passado se cria uma linha temporal alternativa. Pois bem, nós tivemos aqui a primeira vez que o Byrne desenha e a primeira vez que ele escreve algo ligado ao quarteto. Só que o Byrne, ele começa a trabalhar no quarteto na revista Fantastic Four, na revista como desenhista, no número 209, que tem essa história aqui, que é a história Presos no Sargaço do Espaço. Isso aqui é o seguinte, nessa 209, essa edição, ela faz parte de um arco que é escrito pelo Marv Wolfman. O Byrne assume os desenhos no meio do arco. O arco vai até a Fantastic Four 214. Deixa eu mostrar um pouco mais para vocês. Bom, o seguinte, né? Uma coisa que vale dizer que aqui não tem a parte do arco que não foi desenhada pelo Byrne, né? Só tem o que ele fez. E assim, não dá para entender de boa, né? A história se conta, assim, a partir daqui não fica com grandes dificuldades de compreensão, mas além disso, nessa época é muito comum a própria história trazer flashbacks do que aconteceu antes. Então a gente se situa bem, né? É uma trama no espaço, né? Deixa eu virar aqui a página do meu bloquinho, né? Com o Omnibus é complicado, né? Deixa eu virar a página do bloquinho, né? É uma trama no espaço, e que o quarteto antes tinha ido até Xandar, né? E um humano pegou o conhecimento que havia lá, depois a gente vai falar da mente global, da tropa nova, né? Mas aqui por enquanto não é isso, né? Ele pega o conhecimento que tem lá e ele se torna divino com esse conhecimento, a ideia de que saber é poder, né? Bom, enlouquecido com esse conhecimento, ele quer destruir a Terra. Então Richard toma uma decisão, que é ir atrás do Galactus para pedir ajuda para o Galactus. Porque só um ser com o poder do Galactus poderia enfrentar esse Esfinge, né? E aí, bom, para fazer o Galactus aceitar ajudar, ele propõe um impensável. Ele dispensa o Galactus da promessa que o Galactus fez ainda lá na fase de Kirby, de nunca mais atacar a Terra, de não devorar a Terra. Ele dispensa o Galactus dessa promessa para o Galactus ajudá-lo, né? Só que o Galactus ainda pede uma outra coisa, e aí é bem legal, pelo menos para mim, né? Porque aí eu pude ver a origem do Terrax, que é um arauto do Galactus, e foi uma ideia bem interessante, que é o arauto da Terra, né? Que ele controla a Terra, tem o Senhor do Fogo, né? Que está ligado, bom, o nome já diz, o surfista prateado, que simbolicamente está ligado ao mar, por causa da prancha que navega o mar, e o andarilho do ar, o Gabriel, que estaria ligado, bom, ao ar, né? E o Terrax agora ao outro elemento. Mas a ideia legal aqui é que o Terrax, ele é imoral, né? Ele é um cara ruim. Então o Galactus, para não ser traído por ele, né? Porque os outros arautos ficaram com empatia com os povos e voltaram contra o Galactus, ele quis escolher um arauto nesse perfil, uma pessoa não muito boa, né? Bom, isso foi uma ideia bem legal. Só que tem uma coisa que complica mais a situação. No meio disso tudo, o quarteto está com uma sentença de morte. Em 3 dias, 3 dias no máximo, né? O Coisa, a Sue Richard e o Red Richard, eles morrerão porque eles foram afetados por um raio do envelhecimento. Olha só quanta coisa, né? E o que eu achei bem interessante nesse momento é exatamente isso. São muitos elementos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, fazendo parte da trama. Toda hora tem ideia nova.
toda hora mesmo tem ideia nova. Assim, há algumas coisas que são meio bobas, assim, né? Talvez típicas da época. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês o confronto do Galactus com Esfinge, com esse ser super poderoso, né? Bom, o confronto ele começa assim, né? Os dois, essa situação mais cósmica, mostrando energia. Bom, até aqui, beleza, né? Só que depois o confronto vai pro soco. O confronto vai pro soco. Acho que não combina tanto com entidades assim de poder cósmico. Eu lembro que o Al Ewing até fez uma história nos seus Supremos falando disso, né? O Galactus dá um soco, mas ele fala que aquilo foi metafórico. Enfim, aqui não tem isso, né? A outra coisa que não foi tão legal foi um final meio coincidental demais para resolver o problema do envelhecimento. Mas é um arco bem divertido. Como eu disse, vai até Fantastic Four 214. Já em Fantastic Four 215 começa um outro arco. Aí um arco em duas partes, no qual inicialmente nós vemos o Blastar, lá da zona negativa, invadindo a Terra, né? Mas no meio disso surge, de novo, muita ideia ao mesmo tempo, né? Surge um outro antagonista, que é um humano que foi evoluído por uma máquina e ganha muitos poderes, que é esse aqui, né? O Futurista, o nome dele. E ele tem o poder de involuir as pessoas. Na verdade, ele, por exemplo, ele dispara um raio e aí transforma o ser humano num outro animal, num rato, numa borboleta, algo desse tipo. É um antagonista que é interessante, o final é um final meio clichê para essas histórias que a pessoa acende a divindade, mas é uma história simples, mas legalzinha de ler. E aqui, se não é a primeira, é provavelmente uma das primeiras vezes que nós vemos uma manifestação dos poderes do Franklin Richards, né? A gente sabe como é que esses poderes do Franklin seriam fundamentais para o futuro aí da Marvel. E são os números 215, 216, e aí temos Fantastic Four número 217, que é essa aqui, que é Fingimento. Essa edição ela não é escrita pelo Matthew Wolfman, ela é escrita pelo Bill Mantlo. É o Bill Mantlo terminando uma das pontas soltas dessa fase do Marvel Wolfman, né? Que é o robô Herbie, esse robozinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês de novo, gente, é difícil mostrar isso assim. O robô Herbie. O Herbie, bom, a galera já viu o Herbie várias vezes nas histórias do quarteto, mas o Herbie é alguém que não surgiu nas histórias em quadrinho. Ele surge numa série de animação, ele vira o quarto membro do Quarteto Fantástico. Não tem o Tocha Humana nessa série de animação, porque estavam pensando na época num filme solo para o Tocha, então criaram o Herbie. O Matthew Wolfman, na sua fase à frente do quarteto, acho que lá no número 209 ele introduz o Herbie, o Richard cria o Herbie, então inclusive o Herbie e o Coisa se dão mal, só que há algum segredo sinistro aí com o Herbie, e isso é mostrado, é fechado aqui com o Bill Mantlo a partir das ideias do Matthew Wolfman. Pois bem, isso foi a 217. Vamos para 218. Também tem roteiro do Bill Mantlo, essa aqui. Quando um Homem-Aranha vem visitar. Cara, essa edição aqui, para mim, é a mais fraca até esse momento do encadernado, né? É uma história que nós vemos o Quarteto Terrível querendo invadir o edifício Baxter. Então, eles capturam o Homem-Aranha e o Ardiloso se veste de Homem-Aranha para invadir. Aquela história, assim, genérica que a gente viu várias vezes. E ela é a segunda parte de uma história que começou a Espetacular Spider-Man 42. Só que essa Espetacular Spider-Man 42 não tem o Burn, né? Então, tá só aqui, de novo. Dá para entender na boa. Fantastic Four 219 não está no Omnibus, porque aí é o começo de uma outra fase, que é uma fase que é escrita pelo, nunca sei pronunciar o nome desse cara, do Doug Moench, e desenhada pelo Bill Sienkiewicz. Começa aí no Fantastic Four 219, mas é interessante. A fase mal começa e já para, porque em Fantastic Four 220 o Byrne volta, e aqui é a primeira vez que ele escreve e desenha Fantastic Four, a própria revista do quarteto. É um arco em duas partes, é um arco simples, mas eu achei bem criativo. Aqui achei bem criativo, assim. O que acontece? Rola um blackout mundial. Isso por alguns minutos, assim, né? Só que isso tem consequências, né? Bom, diz que por sorte ninguém morreu, mas rola esse blackout aí no mundo inteiro. E o quarteto é enviado para investigar o que aconteceu. Os próprios Vingadores pedem isso. E aí o que acontece é que eles vão
ao polo, né? E encontram alienígenas lá. Que estão causando essa situação. Se com intenção ou sem intenção, não se sabe. Ao ler isso aqui, eu lembrei de algumas histórias do Alan Moore à frente da Tropa dos Lanternas Verdes. Essa coisa assim do choque, né? Que às vezes o alienígena está fazendo uma coisa que, bom, não é o que o humano espera, né? Enfim, né? Dando um balanço até aqui, eu li aí, talvez não, né? Pouco mais de 1/5 da edição. 1/5 aí da edição. E, gente, eu curti bastante, assim. É bem essa Marvel final dos anos 70 e começo dos 80, né? Esse estilo novelão, como eu falei, várias ideias sendo colocadas ao mesmo tempo, toda hora, e aí uma ideia colocada numa edição, recuperada na outra, né? Tem aqueles diálogos bem pomposos que a gente conhece da época, né? Mas isso é mais com o Wolfman, assim, né? Quando o Byrne assume, os diálogos, ao meu ver, perdem um pouco esse tom pomposo. Inclusive, é uma brincadeira aqui na própria história com esse tom pomposo. Claro que eu estou partindo da tradução, que inclusive foi feita pelo J.P. Martins, né? Bom, agora, né, no próximo vídeo, nós vamos à fase que eu ainda estou lendo ainda, tá, minha gente? Então, aos poucos eu vou fazendo. Na próxima, nós vamos à Fantastic Four 232, que começa a fase do Byrne, propriamente dita. Fase onde ele escreve e desenha, assim, né? Gente, eu gostei de ler essas histórias aqui, tá? Essas histórias que não são do Byrne. Algumas eu já tinha lido, né? Inclusive, aqui, essa é a história onde o Richards, ele libera o Galactus da sua promessa. Eu não lembro exatamente de ter lido a história da liberação da promessa, mas eu lembro de ter lido a história na qual ele tem que lidar com isso, que está aqui também, né? Como é que ele impede o Galactus de devorar a Terra. Eu lembro bem da cena, está aqui. Algumas eu tinha lido, outras não. Inclusive, eu achava, quando eu fui fazer o vídeo sobre esse ônibus, né, eu conferi umas edições americanas, elas não estavam na edição que eu vi. Foi legal tê-las aqui, né? Pra gente realmente ter a totalidade do que o artista fez, né? Bom, inclusive, assim, né, agora eu tô bem empolgado para ler o restante, já tava, né, eu gosto muito dessa fase Byrne, todas as que vêm depois eu já li, mas agora eu vou conseguir ler num contexto de comparar com a qualidade do que vinha antes, assim, né, e ter esse critério de comparação. Uma coisa que eu senti falta é, poxa, pelo menos um textinho introdutório, né, vai do índice pros quadrinhos, uma edição dessa, assim, pô, tu podia ter a contextualização de quem foi o Byrne, o significado dele pro quarteto, meu filho deu um gritinho aí, mas isso não é culpa da Panini, assim, né? Isso é da própria edição da Marvel, mas seria legal ter um textinho, pelo menos umas 2 páginas, enfim, da edição. Mas a edição tá muito legal, até aqui agora achei muito bem cuidada, e as histórias, bom, dá pra ver esse meu lado aí, meio nerd aí, que gosta muito dos anos 80 da Marvel, né? Então curti muito o que eu vi aqui. Mas é isso, minha gente. Bom, vou parando então. Aquela coisa que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, já lê essas histórias, não leu, gosta do Byrne, não gosta, bota aí nos comentários. Lembra também do link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa loja, o link está na descrição. Se você usar o link, você ajuda demais o canal. Pessoal que não usa o aplicativo, né? Abre no navegador, no computador, pelo visto dá um tilt desses links com o aplicativo da Amazon, não funciona muito bem. O ônibus do quarteto, por enquanto, não está sendo vendido na Amazon. A Panini disse que, pelo visto, vai ser venda exclusiva da loja online dela, né? Mas é aquela coisa, né, cara? Quadrinho bem legal, curti bastante ler e vai ser minha leitura e vou continuar lendo, assim, eu vou continuar lendo. Eu acho que eu vou até alternar um pouquinho, né? Parar um pouco, ler outra coisa, mas vou fazer isso por causa do canal, porque não dá conta de conteúdo pra cá. Minha vontade era ir seguindo, né? Mas hoje eu já vou seguir um pouquinho, porque é um momento muito legal de ler dos quadrinhos. Bom, de novo, assim, acho que já entreguei bastante ouro quanto eu gosto dessa fase. Mas já falei demais, vou parando então por aqui, minha gente. Um abração e até o próximo vídeo.